Hoje o assunto está muito bacana. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data reforça a importância da gente conversar sobre esse assunto, a importância da inclusão. O mês inteiro, na verdade, é marcado pela campanha Abril Azul. Essa questão, durante o mês de abril ganha ainda mais destaque. Uma pesquisa recente revela que 1 em cada 30 crianças aqui no nosso país vivem no espectro autista. Hoje a nossa conversa vai ser muito especial. Vamos abrir a câmera aqui para a gente ver como a nossa mesa de café da manhã está recheada. Eu vou ter o prazer de sentar aqui. Eu vou apresentar todo mundo, tá? Para vocês que estão aí em casa. Pessoal, esse é o Vicenzo Lisboa. Ao lado dele, a mamãe Lorena, tá? Nós temos aqui também a doutora Elisa Caetano, tá? Que é especialista no assunto, neuropediatra. E também aqui do meu ladinho, Lucimara Lima, massoterapeuta, professora, vai participar desse bate-papo hoje. Bom dia coletivo para todo mundo. E deixa eu começar esse bate-papo com o Vicenzo. Bom dia para você, Vicenzo. Obrigada por ter vindo aqui. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem. Que bom que você pôde participar hoje aqui do Tribuna Amanhã. Tirou um tempinho na sua agenda para vir aqui? Tá conversando com você, filho. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Vicenzo, conta pra gente o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre. Eu sei que você gosta de futebol, você tem 2 times aí do coração. Conta pra gente. Não sei. Qual que é o seu time que você Esqueceu? estava contando? Conta pra gente. Paysandu e Vasco. Paysandu e Vasco aí, gente. O Vicenzo torce pra 2 times. Você gosta de futebol, Vicenzo? Gosto. Gosta? Que bacana. Deixa eu conversar também, então, com a mamãe Lorena, que está ao nosso lado. Lorena, obrigada, tá, por ter topado participar aqui junto com a gente dessa conversa. Conta pra gente como é que veio o diagnóstico, do Vicenzo, quando vocês começaram a perceber alguns sinais que chamaram a atenção aí. Então, o Vicenzo, desde pequeno, ele sempre foi muito agitado, né? Então, não dormia direito, acordava, e no início a gente fica pensando assim, não, é a cólica, é aquela adaptação nova. E aí ele foi para a escola muito pequeno, no maternal, e aí as professoras foram achando estranho, por exemplo, as agitações que ele tinha, e aí foi sinalizando. E aí numa dessas idas, que eu já tenho um mais velho que tem 17 anos, e o Lorenzo já tinha feito acompanhamento com algumas neuras, no início achava que era terror noturno, e aí até que chegamos numa neuro, e ela falou assim, mãe, a gente não pode rotular ainda, mas ele tem traços de que seja autismo, mas independente do diagnóstico, o tratamento é o mesmo, as terapias, medicação e tal. E aí a escola foi adaptando. Então, por exemplo, a gente descobriu que à tarde, na época, ele não rendia, que o recreio dele tinha que ser diferente, porque o horário do recreio, aquele excesso do barulho, fazia muito mal para ele. Então, ela tirava um pouco antes, levava ele para a sala. Então, assim, a gente teve um acompanhamento com as professoras que valeu muito a pena, do início para ele, né? A escola teve um papel importante. Total, porque eles se disponibilizaram, não? Eu sei que tem muitas escolas que não conseguem fazer, mas assim, na época a escola fez total diferença. A professora agarrava ele, levava ele para a sala com ela, no horário do recreio, para evitar a questão do barulho. Então, a gente teve que fazer muitas mudanças, e a mudança veio geral dentro da casa, né? Para a família também. A questão de você descobrir que você tem um filho atípico, né, que a gente costuma dizer, ela traz uma mudança total na vida da gente. Então, assim, eu abdiquei de alguns trabalhos, né, porque aí começa a terapia. Sim. No início, a gente acha que isso vai se resolver, que você vai ser só um período e daqui a pouco tudo passa. E aí é que vem o choque, porque aí você descobre que não, aquilo é pro resto da vida. Sim. Então, você sai de um, vai pro outro, e aí não é... Um médico que não adapta vai para outro, é medicação. Então, assim, é uma vida bem corrida, né? O Vicenzo hoje faz terapia ocupacional, faz fono. A gente está vendo as imagens ali, várias atividades no dia a dia do Vicenzo, né? Tem um dia cheio. O dia cheio, né? E aí tem as atividades esportivas também, né? Hoje o Vicenzo faz judô, inclusive hoje até a troca de faixa dele. Parabéns, Vicenzo. Toda azul. Toda azul, né? Vai virar faixa azul, Vicenzo? Vou. Parabéns! Azul claro, né? Azul claro, muito bem. É muito importante o esporte, viu, Vicenzo? Parabéns. E não é fácil não, tá? Não Mudar de faixa é um desafio, hein? Né, Vicenzo? É.
E até isso a gente teve muito... A gente tentou, no início, botar ele no judô por questão de disciplina, porque é muito mais complicado você dar tarefas para eles, porque é toda uma rotina. E aí a gente foi uma vez, aí eu fiquei muito sem graça, porque ele não obedecia, não respondia os comandos, e a gente deixou um período. Depois, quando a gente voltou, os lugares que a gente sempre passou, a gente sempre foi muito bem abraçados, né, para começar. A gente sabe que nem sempre é assim. Nem né? sempre. Todas as famílias encontram, né, esse acolhimento que é muito necessário. E é muito né, difícil, tá? Porque, por exemplo, até hoje, eu sei que tem muitas vezes que você deixa de ser convidado para um aniversário, deixa de frequentar alguns lugares. Por quê? Porque às vezes as pessoas não falam, mas a gente sente, a gente sabe de algumas coisas, né? E aí lá no judô, ele foi muito abraçado. Então, assim, é muito engraçado. A primeira troca de faixa dele foi um chororô dos pais que acompanharam o desenvolvimento dele. Então, ele aprendeu a pular. É até engraçado, pular de um pé ou dois, pular corda, ele aprendeu no judô. Que bacana. Então, tipo assim, e cada avanço que é desse tamanho é uma comemoração. E é um orgulho danado, né? Imagino, do Vincenzo. Agora, a gente está trazendo aqui esse relato muito bacana da Lorena com o Vincenzo, que descobriu o diagnóstico muito cedo. Mas aqui do meu lado a gente tem a Lucimara, né, minha amiga, bem-vinda, que descobriu, né, que vive dentro do espectro autista na vida adulta, né, Lucimara? Como é que foi essa descoberta para você? Para fazer um resumo geral, a descoberta em si, a princípio, foi tipo assim, acho que não. Mas na medida que a gente vai conhecendo, aí eu percebi que sim, que fazia sentido. E foi libertador. Foi simplesmente libertador, porque coisas que eu vivia presa antes, eu não sou presa mais. Eu aprendi a me respeitar e aceitar os meus limites. E através desse momento que você aprende a se respeitar e os seus limites, você afasta pessoas de você na vida adulta. Porque o autismo no adulto, ele ainda é mal interpretado. Eu acho que as pessoas acham que é só na infância. Não param para pensar que a criança cresce, né? Exatamente. Então foi um sofrimento muito grande. Eu posso te dizer que até 3 anos atrás eu sofria muito. Preconceito, né? Bullying. Meu local de trabalho era muito ruim para mim. O espectro ele é diferente para todo mundo, cada pessoa é única, principalmente dentro do espectro autista. E eu sou diferente, né? As pessoas acham que vão ver em mim coisas que vão ver nele. E não vão. Por exemplo, ele ama um abraço e eu corro do abraço. Não gosta, E né? quando eu falo que eu sou massoterapeuta, eu falo, nossa, mas você não gosta de toque, mas aí você toca as pessoas? É diferente. É diferente, porque a massagem, ela foi uma forma que eu encontrei de ajudar as minhas filhas. As minhas filhas tinham algo que, aos 10 meses de vida dela, elas dormiam 10 horas da noite, acordava meia-noite, só dormia 6 da manhã. Nossa. Uau. Que é aquela dificuldade que o autista tem para dormir. Elas ambas são autistas. Então, aos 5 anos, eu, em meio de tanta crise, eu ficava muito estressada, eu era muito agressiva, não fisicamente e não com as minhas filhas, mas era muito estressante. E eu fui na internet ver como que eu poderia ajudar minhas filhas e falaram de uma massagem. Fiz o primeiro dia, realmente elas demoraram a dormir ainda, porém dormiram a noite inteira. Pegaram Aí fiz o o segundo dia, só sei que a partir do 4º dia em diante, minhas filhas começaram a dormir bem e hoje elas dormem melhor, né? Agora vai começar a medicação, porque o laudo delas eu peguei recentemente. E eu via muito de mim nas minhas filhas, só que eu não sabia. Então, quando o meu diagnóstico veio, eu aceitei e falei, vou cuidar das minhas filhas, eu não vou fazer o que fizeram comigo. Que bacana. Tem quanto tempo que você... Tem 3 anos. 3 anos que eu tenho o laudo, o diagnóstico, e há 1 ano que eu tenho o laudo. Perfeito. Porque antes deles passar o laudo pra gente, a gente tem que fazer tratamentos, terapia, para tentar se encaixar. Sim. Então, eu vivo uma vida hoje eu vivo. Até 3 anos atrás eu sobrevivia. Olha só, Entendeu? a importância, né, de você esclarecer e trazer luz, né, para esse diagnóstico. Vamos passar o bate-papo aqui para a doutora Elisa também. Doutora Elisa, a gente está vendo aqui 2 extremos, uma descoberta muito cedo e uma descoberta um pouco mais tardia. Acho que para quem está assistindo, principalmente os pais, né, aqui no Tribuna Amanhã, né, assim como a Lorena observou os sinais muito cedo, o que a gente pode trazer aí de luz para os pais que estão assistindo, para as famílias, que deve ser observado na primeira infância, que é um sinal de alerta para procurar uma ajuda médica?
Bem, assim, né, o autismo é um quadro, né, é um transtorno comportamental, então, assim, a gente fala, né, o espectro do transtorno, né, ele é muito heterogêneo, né, existem pacientes com diversas características diferentes. Hoje, a gente não existe um exame de imagem, um exame de laboratório que faça o diagnóstico é clínico, então a gente precisa avaliar, sentar, conversar, observar o paciente, conversar com os familiares para poder ver o que aquele paciente tem de diferente, aquilo que chama atenção, para a gente poder juntar um quebra-cabeça e fazer o diagnóstico, né? Principalmente assim, hoje os sinais principais assim, né, do espectro autista é uma dificuldade de comunicação, às vezes um atraso de fala realmente, às vezes não, uma dificuldade na transmissão da mensagem, na recepção da mensagem, no entendimento daquilo que está sendo dito, né? Contato visual é uma coisa importante dentro desse critério. Às vezes o contato visual é um dos primeiros sinais de comunicação da criança, né? E quando a criança foge daquele contato, foge do seu olhar, é uma coisa que chama atenção. Dentro dessa questão da linguagem vem a socialização. A criança, a pessoa que não consegue se comunicar de uma forma fluente, existe uma dificuldade na socialização, no contato com pares, enfim. E aí há desde um isolamento social, a criança que se isola, e a criança que está ali no meio, tolera ficar no meio de outras crianças, mas existe você percebe um comportamento diferente. E aí depois, comportamentos repetitivos, a criança que tem assim ou comportamentos, né, motores mesmo, movimentos com as mãos repetitivos, sim, o pular, enfim. E também assim, pensamentos muito rígidos, uma rigidez na rotina, não posso mudar a rotina, tem sempre uma metodologia, sempre assim da mesma forma, dificuldade de experimentar alimentos novos, dificuldades, enfim. E essas dificuldades sensoriais muitas vezes trazem muitas, né, dificuldades no dia a dia da pessoa. Né? Então tem questões auditivas, às vezes existe uma sensibilidade, sons que incomodam a pessoa. Às vezes não te incomoda, mas incomoda a outra pessoa. A Simara está falando que sofre com isso, né? Eu tenho uma hipersensibilidade sensorial muito grande mesmo. A ponto de eu falar para vocês que se alguém vier andando ali, eu consigo sentir. Meu filho. E isso incomoda muito mesmo. No dia a dia interfere muito, né? E as pessoas ficam assim, nossa, você não acha que é exagero, não? Aí eu aprendi a me afastar dessas pessoas. Eu falei, olha, eu não preciso dar pena de ninguém para viver. Eu preciso me cuidar. Então, se não aceita e não respeita, que o Senhor abençoe sua vida, estou me retirando dela. Eu aprendi a fazer isso, porque é cansativo. E os barulhos, ele machuca o autista. Sim. Eu acho que você pode confirmar isso. Então, quando foram fazer o meu diagnóstico, ainda falaram assim, que o barulho distrai o TDAH, né? Porque eu sou TDAH também. Porque o barulho distrai o TDAH e eu sou TDAH também. Só que não distrai barulhos, cada um deles tem um efeito em mim, e o principal é me dar medo e me irritar. Eu tenho pânico de barulho de avião e de moto acelerando. Aí buzina, carro acelerando, isso tudo me irrita. Coisas do dia a dia. Do dia a dia. E eu tenho que enfrentar trânsito, eu tenho que entrar em ônibus cheio. Então, é um sofrimento sim, mas é um sofrimento que ninguém vê e fala, você não tem cara. Como se o autismo fosse tipo esse cara, né? Esse cara. Acho que a doutora também pode falar sobre isso, porque você estava falando de toda essa descoberta na primeira infância, mas hoje, cada vez mais, tem muita gente que tem uma fala preconceituosa, né, pessoal? Hoje tudo é autismo. Na verdade, a gente tem luz sobre o assunto agora, a gente tem conhecimento. Por isso, né, se fala mais sobre o assunto e tem mais diagnósticos. Porque antigamente, né, o adulto, a criança, era taxado assim, tinha vários nomes, né? A pessoa não sabia exatamente o que tinha e recebia vários outros nomes. Não, agora a gente tem conhecimento, né, doutora Elisa? Sim. Às vezes o diagnóstico de quadros, assim, quadros mais graves, é mais fácil de diagnosticar porque ele é mais, né, assim, existem mais componentes ali que você diagnostica com facilidade. Quadros mais leves, o diagnóstico ele é mais desafiador e às vezes ele acaba demorando mais tempo. Eu costumo dizer assim que como um quadro comportamental existem algumas questões que você começa a dar assim, mais peso à medida que o tempo vai passando. Né? Por exemplo, uma questão assim, interessante às vezes de pessoas que têm um autismo mais leve é o grau de literalidade da pessoa. Às vezes a pessoa é muito literal, não consegue entender metáfora, não consegue entender ironia. E isso é uma coisa que a gente só começa a valorizar mais pra frente. Porque uma criança de 5, de 6 anos também não entende uma metáfora, uma ironia e tá tudo certo. O meu outro filho é assim.
Então, assim, isso às vezes cria questões sociais, às vezes a pessoa não entende por que às vezes interpreta a pessoa como uma pessoa grossa, porque ela foi extremamente sincera, ele não entende porque ele não pode falar aquilo se ele pensa daquela forma. Então, isso às vezes traz muitas questões assim, sociais. Eu acho que o diagnóstico, assim, quanto mais cedo a gente puder fazer, melhor. Né? Faz diferença. Exato. E para poder começar os tratamentos, porque quanto mais cedo a gente começa, melhor, né, essa criança tende a evoluir, o paciente tende a evoluir. E assim, e sempre assim, eu achei super interessante o que você falou, Lorena, de assim, a gente não trata assim um diagnóstico, você trata aquilo que a pessoa tem de dificuldade. Então, muitas vezes, a gente às vezes não consegue fechar um diagnóstico de primeira, você precisa observar mais, mas a criança tem algumas questões que está trazendo prejuízo para o dia a dia dela e a gente vai tratar essas questões. Eu costumo falar muito isso em consultório. Olha, a gente, às vezes, sair de um consultório sem um diagnóstico te deixa assim, um pouco perdido. Mas a gente precisa sair com um direcionamento. Falar, olha, eu não consigo fechar o diagnóstico agora, mas o tratamento que a gente precisa fazer para essas questões é esse, esse, esse. E aí entra a equipe multidisciplinar, que é o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Né? Exatamente. Porque a gente faz um diagnóstico, mas quem trabalha e quem faz assim, né? Quem trabalha com a criança são os terapeutas, né? Perfeito. A fono, a terapia ocupacional, a psicologia, fisioterapia, psicomotricidade, enfim, é toda uma... Cada um tem o seu quadro, cada um tem as suas necessidades, mas essa é a equipe que nos ajuda. Já que a gente está falando de todo esse acompanhamento multidisciplinar, a gente tem até imagens aí, porque no ano passado, tá, se eu não me engano, foi no dia 21 de outubro, passou a funcionar, olha só, o CETEA, né, que é o Centro Específico de Atendimento Especializado do tratamento do transtorno do espectro autista, funciona, pessoal, no Hospital Evangélico de Vila Velha. É um espaço muito bacana, que é multidisciplinar. Às vezes as famílias falam muito dessa dificuldade, nossa, a fono é num lugar, daí eu tenho que me deslocar porque no outro dia eu preciso ir na fisioterapia, que é em outro lugar. Nesse centro de atendimento especializado, lá no Hospital Evangélico de Vila Velha, todas as terapias funcionam ali no mesmo ambiente, tá? E é importante a gente falar desse fluxo de atendimento, porque esse centro especializado, ele não é portas abertas, né? É importante, né, doutora Elisa, a gente até orientar quem está em casa sobre esse fluxo de atendimento. De repente, qual que é o primeiro passo da pessoa que está assistindo a gente para ela buscar ajuda? Qual é o especialista que ela deve procurar? Assim, o acompanhamento pediátrico é sempre extremamente importante, né? Você ter um pediatra que está atento aos marcos de desenvolvimento da criança é absolutamente importante. Então, normalmente, o pediatra é essa porta, que vai fazer o acompanhamento. Quando ele percebe que tem alguma questão que não está legal, a gente tem que procurar o neurologista. Perfeito. Né? E aí o neurologista, às vezes também o psiquiatra infantil, ele pode fazer esse diagnóstico, acompanhar e fazer os encaminhamentos. Né? Perfeito, perfeito. E esse centro de atendimento que eu falei do Hospital Evangélico, ele é direcionado a pacientes do SUS, tá, pessoal? Do Sistema Único de Saúde. Então fica aí a informação para todas as famílias que estão assistindo a gente. Deixa eu acrescentar mais uma pessoa na nossa roda de conversa. Deixa eu conversar com o nosso repórter Luciano Rosetti. O Luciano tá lá fora. Pessoal, ele tá junto ali com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Tá rolando, né? Eles estão se organizando ali ao vivo, né, Lu? Mas eu já vou explicando para quem tá em casa. Uma parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas está lançando essa ação que é inédita. É o Circuito Sensorial Ambiental. O Lu tá por lá e vai trazer os detalhes pra gente. Que bacana, hein, Lu? Bom dia para você. Pois é, minha amiga, bom dia para você, Bruna Maria, para a amiga do Tribuna Manhã. Vem cá comigo aqui que eu vou mostrar para você esse jardim sensorial, que é algo diferente, inédito no país, viu? O Bruno está mostrando aí no detalhe da imagem para você que esse jardim tem vários pisos diferentes. Para quê? Para que a pessoa autista possa ter esse contato com a natureza. É um jardim de sensações diferentes, para que ele tenha esse contato com a natureza ali também. E tem também olfato ali também, uma plaquinha ali, ó, com olfato, são sensações de tato, de olfato, várias sensações que o autista precisa ter, né, nesse contato com a natureza, que é super importante. É um jardim inédito, né, o primeiro do país. Eu vou falar agora com o prefeito
Lorenzo Pasolini, que está inaugurando aqui, está tendo um evento aqui também, né, prefeito? Para inaugurar esse jardim sensorial que oferece essa experiência, esse contato com a natureza, que para o autista é fundamental, né? Bem-vindo ao Tribuna Manhã. Bom dia a todos. É realmente uma experiência única. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Causa Autista. É uma experiência única que a cidade de Vitória está trazendo para que as famílias, para que todos os neurotípicos possam aqui ter um local de encontro, de confraternização, de lazer, mas principalmente de respeito e de inclusão. Isso é o mais importante. Nós garantimos sim a educação de qualidade, garantimos o atendimento de saúde, mas temos que garantir também o lazer, a diversão e o entretenimento. E aqui as crianças autistas vão aprender brincando. Nós temos as experiências sensoriais aqui que nós estamos mostrando, do tato, do olfato, das cores, da sensibilidade. Logo ali atrás nós temos experiência com as abelhas. Então os autistas terão uma experiência única com as abelhas sem ferrão, que é também uma experiência nova, inovadora da cidade de Vitória. E lá atrás, cada caixinha daquela que nós estamos vendo lá ao fundo, as crianças lá no meio polinário, elas poderão passar, terão essa experiência com a construção das colmeias, terão experiência na extração do mel, e tudo isso contribui decisivamente para uma qualidade de vida melhor. E esse é o nosso objetivo, trazer o respeito, trazer a inclusão, trazer a acessibilidade, a conscientização com empatia, mas gerando experiências e oportunidades na vida das pessoas neuroatípicas. Isso muda a vida, traz qualidade de vida e também faz com que as famílias tenham uma qualidade de vida superior e possam viver em harmonia com o meio ambiente. Então, além de conscientizar o meio ambiente, nós estamos também trazendo inclusão e acessibilidade. Cada caixinha dessa, ó, você tem toda a explicação da origem da abelha, de onde ela vem, os aspectos, a produção do mel, e aí você vai contando dentro desse circuito ambiental sensorial toda essa diversidade que a cidade de Vitória disponibiliza. E é bem legal que fica aqui em Jardim Camburi, em Vitória, um local de fácil acesso. Fica aqui, ó, no Revis da Mata Paludosa, que fica aqui em Jardim Camburi, super de fácil acesso, né, o local. E oferece, né, Bruna, amigo e amiga do Tribuna Manhã, toda essa sensação. O autista chegar aqui, ó, pisar com os pés descalços, ter aquela sensação, aquele contato com a natureza, ter contato também com animais, tudo isso faz a diferença, né, prefeito? Exatamente. Aqui é o antigo Parque da Fazendinha, então é muito fácil chegar. E cada caixinha dessa, ó, nós vamos ver aqui, ela de fato ela produz mel, ela tem abelhas aqui dentro, e isso faz com que cada experiência seja diferente. Então as crianças vão poder tocar, vão poder sentir, vão poder estar com o olfato, com as cores, ou seja, todas aqueles sentimentos e sensações que fazem e geram qualidade de vida e fazem com que elas vivam melhor, e principalmente as famílias vão poder se integrar. Você tem um filho neurotípico, vai poder trazê-lo aqui democraticamente e vai conviver em harmonia com a natureza. E esse é o nosso sentimento. Nesse dia 2, dia da conscientização da causa autismo, um dia mundial, Vitória dá um passo significativo. É o primeiro parque, é a primeira área de conservação pública no país que tem essa experiência neurosensorial. Perfeito, prefeito. Muito obrigado, viu, prefeito Pasolini. Parabéns aí pela iniciativa. Então, Bruno, é isso aqui, ó, um jardim mesmo, viu? É um parque bem legal que oferece essas sensações. São sensações para os autistas. Esse contato com a natureza que é fundamental. Que bacana, obrigada aí pelas informações. Vicenzo tá aqui te assistindo, Lu, tá aqui junto com a gente, tá falando, eu não conheço esse parque, né, Vicenzo? Você vai querer ir lá visitar? Você achou legal? Vicenzo vai dar um pulinho lá com a mamãe Lorena. Obrigada, Talu, pelas informações, bom trabalho aí. Eu acho que, né, a Lorena estava até falando como é importante que cada vez mais iniciativas como essa, iniciativas públicas, ofereçam, né, esse suporte, né, esse acolhimento também, né, Lorena? Até porque a acessibilidade aos tratamentos via SUS são muito complicadas, né? Tem pessoas, eu falo por mim mesmo, que tem vários tratamentos, assim, que até hoje nunca fui chamada. 5 anos que você tá ali tá na fila, esperando. Tá na fila, um dia, quem sabe, saia. Então, assim, se você não tiver outros meios para você buscar, é muito complicado, até porque você tem que correr contra o tempo. Né? Eu lembro que eu fui numa psicóloga, uma psicopedagoga, na qual fez um dos diagnósticos do Vicenzo. Ela falou assim, eu falei, o que eu devo fazer? Ela falou, correr contra o tempo. Então, é terapia, e aí você avança, aí daqui a pouco aquilo regride, e aí você tem que correr, porque a idade vai passar, vai chegar a fase adulta, vai chegar uma hora que o cérebro também não desenvolve da mesma maneira, né? Então, é uma corrida contra o tempo. E aí você tem que buscar tudo quanto é meio para poder conseguir. E é assim, é abdicar, porque se você tiver uma rotina normal de trabalho, emprego normal, você não consegue.
Perfeito. Doutora Elisa, nosso tempo está acabando por bate-papo, mas eu acho que a senhora confirma, né, esses dois relatos importantíssimos nessas duas famílias e deixar um recado para quem está em casa sobre a importância de buscar esse suporte, a importância de buscar ajuda e dessa conscientização que não vem só das famílias, tem que partir de todo mundo, né, doutora Elisa? Isso, acho que assim, é muito importante, né, que a gente acolha os pacientes, as famílias. A Lorena comentou sobre, assim, né, quando você tem um diagnóstico, muita coisa muda, né, na sua vida. Muitos planos, muitas coisas, de repente você tem que refazer, né, muita coisa. Há mudança também na rotina, a carga de terapia normalmente é uma carga alta. Então existe uma dedicação muito grande das famílias, uma dedicação muito grande, assim, né, da mãe, do pai, que precisa estar ali junto, né, principalmente da mãe, né? Sim. Normalmente a mãe acaba assumindo essa questão do tratamento e como é muito, assim, né, são uma carga horária importante, a gente precisa, uma coisa que a gente estava falando da multidisciplinaridade, a importância de ser tudo num centro só para poder existir esse intercâmbio entre os Perfeito, perfeito. Meninas, obrigada aí pela participação. Muito obrigada, Vicenzo, por ter tirado um tempinho para vir aqui, tá? Beijo pra vocês, obrigada, tá, Lucimara, também, doutora Elisa, Lorena. Gente, nosso tempo acabou. Beijo pra vocês, até amanhã às 8h15. Boa quarta-feira pra gente. Tchau, tchau.